Eu quero, antes de começar a apresentar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, obrigado, Diego. Eu quero falar duas coisas. Uma delas é o seguinte, eu falo isso com muito amor, tá? Por favor, eu não vi quem chegou tarde, eu não sei, mas evite chegar tarde no culto, tá, irmão? Porque aí você perde. A gente está querendo começar o culto no horário. Evite chegar. Eu sei que às vezes é preciso, né, tem uma dificuldade, mas não tendo, evite. Pense assim, quando eu vou para o meu trabalho, eu não chego tarde. Ou quando eu vou lá para o meu curso, ou quando eu vou lá para a minha consulta. Então, dá para você chegar cedo? Então, chegue cedo ao culto do Senhor. É o culto ao Senhor. Acho que Ele é digno disso. Certo? Mas se você não pode, tudo bem. Deus sabe todas as coisas. Outra coisa também. Os irmãos não estão alegres por estar aqui? Não estão, irmãos. Não é bom estar aqui, juntos, sendo abençoados juntos e abençoando uns aos outros, né? Até nesse momento de oração. Então, meu irmão, agora com você que está em casa, falo com todo amor. Eu sei que você talvez esteja em casa agora no culto online, porque você realmente não pôde vir. Você até gostaria de estar aqui. Tá? Que Deus o abençoe. Alguns estão doentes, outros não podem. Mas aqueles que podem vir e não vêm, irmão, você está perdendo, irmão. Tem aqueles irmãos que talvez eles ouçam falar, não precisa ir ao culto na igreja, a gente pode cultuar a Deus em casa, né? Não precisamos de nos reunir com a igreja. Irmãos, você está equivocado. Se você pensa assim, você está equivocado, você está pensando muito errado. E eu posso provar para você que Deus também pensa da mesma forma, que você está muito errado. Se você pode estar num culto, né? Você que é da igreja, é um crente, que é membro aqui, mas não está porque não precisa não. Sabe por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, então é Deus falando, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Está vendo? É Deus que está falando, para a gente não deixar de se reunir como igreja. Tá? Segundo o costume de alguns, talvez você seja esse alguns, né? Esteja incluído aí. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Eu quero encorajar você, inclusive. Mas procuremos encorajar-nos aos outros. Quando a gente se reúne, acontece isso. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de... Cristo não vem buscar indivíduos sozinho. Ele vai fazer assim, mano? Vai arrebatar um, depois arrebatar outro, depois arrebatar outro, dali um minuto arrebata outro. Vai ser assim? Vai arrebatar todo mundo junto, irmão. O Senhor gosta da gente junto. Né? Tá bom? Então, com todo amor, eu falo isso a você. Tá, meu? Que você está perdendo aqui. Se você pôde vir e não veio, porque não teve interesse, acha que não precisa se juntar, se reunir, você está perdendo. Porque a presença do Senhor é notória. Amém? A presença do Senhor é notória. Tá bom? Vou tomar um golinho de água e aí nós vamos para a palavra. O tema é esse aqui, sendo Igreja de Cristo. De certa forma, é uma continuação daquela reflexão que eu fiz no culto passado, lembra? Os que estavam aqui? De certa forma, uma continuação. Eu quero ler com vocês 1 João, primeira carta de João. Eu gosto dessa carta. Aliás, eu gosto muito dessa literatura joanina na Bíblia. Em casa, às vezes, quando eu vou ler assim, minhas filhas falam: pô, pai, de novo João. Eu gosto do Evangelho de João, das cartas de João, de Apocalipse. 1 João, capítulo 1,
versículo 1 ao 4, não é ao 5, é 1 ao 4, eu ia falar ao 5, né? Para a menina ali, é 1 ao 4. 1 João, capítulo 1, 1 ao 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, ou verbo da vida, outras versões. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Sendo Igreja de Cristo, o texto diz aqui o que era desde o princípio. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Já que estamos falando sobre sendo Igreja de Cristo, quem é Cristo? Essa pergunta foi feita de certa forma pelos apóstolos naquele barco que estava naufragando, no pensamento deles, né? Estava naufragando naquela baita tempestade no mar da Galileia, e Jesus estava no barco. Eles agiram como a gente age. Jesus está em nossa vida, mas em momentos de diversidade, tempestade, quantas vezes a gente teme e pensa que vai naufragar? Não é assim? Mas não vai. Não vai porque Jesus está no barco. Simples assim, né? E Jesus estava no barco. E aí, o Senhor Jesus, vou abreviar ali a história, quem quiser leia Marcos capítulo 4, está lá, Evangelho de Marcos. Acalma o vento, acalma a tempestade, né? Com uma palavra, né? Aquieta-te, né? Ele falou a tempestade, ao mar revolto, ao vento, aquieta-te, bastou falar, e acalmou tudo. Aquele vento, aquela tempestade, aquele mar revolto. E aí os discípulos falaram assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É Jesus Cristo. Quem é esse? Aqui João fala o que era desde o princípio, ou seja, aquele que existia desde o princípio. Isso nos faz pensar no Evangelho de João, e eu vou ler para os irmãos aqui, deixa eu só pôr uma coisinha para marcar aqui o 1 João, para não perder muito tempo depois. Isso. Evangelho de João, capítulo 1, eles têm aí, né, versículo 1 ao versículo 5, aí sim. Eu acho que não sei se eu coloquei para você, moço. Se eu não coloquei, eu peço desculpa. Eu passei antes, mas não passei talvez esse, né? Diz assim: no princípio, agora é mesmo João no Evangelho, no princípio era aquele que é a palavra, aquele que é o verbo. Em outras versões diz: no princípio era o verbo, né? Para as versões mais antigas. No princípio aqui, irmãos, refere-se na verdade à eternidade. Palavra no princípio, em grego arquê, era usado também num sentido aqui em João, na eternidade, antes de tudo começar, no princípio, antes do mundo existir. E tanto é que Jesus, o Senhor Jesus, na oração dele em João 17, ele fala assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Lembram disso? Com a glória que eu tinha contigo
antes que o mundo existisse. Esse é o Cristo. O Filho estava com o Pai. Antes que o mundo existisse, na eternidade. No princípio era, ou seja, existia, já existia, aquele que é a palavra. O pessoal que estuda gosta, né, do grego, é bom? No grego é logos. E de acordo com os filósofos gregos, e pessoas também estudiosas, gregos cultos, né? Eles sabiam que essa palavra logos tinha o sentido de, como se fosse uma razão, um princípio, uma razão que governava o universo. Era impessoal, uma razão, um princípio que governava o universo. Então, o apóstolo João aproveitou-se disso, foi escrito no grego, esse evangelho, e usou a palavra logos. Olha, no princípio era o logos, aquele que é a palavra. Está falando de Cristo, irmãos. Aí diz mais, ele estava com Deus. Olha, então ele estava com Deus. Mas não é só isso, era Deus. Ele estava com Deus. Era Deus, dá um nó na cabeça, olha. Mas o pessoal que já está acostumado, né, que já estudou um pouco isso, entende, se não muito aqui, entende aqui. E quem já está caminhando com o Senhor há algum tempo já, a gente às vezes não entende muito aqui, mas entende bastante aqui no coração. Não é assim? Eu tive uma dificuldade com isso quando eu era novo convertido. Era bem novinho na fé, já está com 6 meses de convertido. E aí, na minha casa lá, antes de eu começar a frequentar a igreja, até quando eu frequentava, meus pais não frequentavam. E lá ia uma pessoa, né, de uma seita, os irmãos vão saber que seita é essa, só de eu falar. E nessa seita ensinava que Jesus era um anjo, mas não era Deus. Então eu tinha lá as revistas, às vezes eu lia as revistas dele, que era dada para minha mãe, a mulher que ia lá ia dar estudo para minha mãe. E aí para mim foi difícil entender, mas como é que ele é o Filho de Deus e como é que ele é Deus? E deu um nó, né? Assim, eu fiquei, meu Deus, estou confuso, era novo convertido. Não havia nem me batizado ainda, mas já era ativo na obra. Aí um dia eu estava lá em cidade de Pedro de Toledo, tinha ido o pastor Jorge Prado comigo, com o Jorge Henrique. Jorge Henrique já era mais velhinho na fé, mais alguns outros amigos, e nós fomos lá para ajudar a construção lá, né? A igreja estava sendo construída lá, tinha que remover umas pedras, né? A gente era fortinho, né? Eu era magrinho, mas era fortinho na época, era jovem, né? Então a gente começou a trabalhar lá, e também tinha os cultos à noite, a gente também fazia visitas. Era um tempo, passamos lá quase acho que uns 4 dias, 5 dias. E nessa época, me veio uma angústia muito grande, que eu tive até vontade de voltar para casa, por causa dessa dúvida que eu tinha. Eu entendo um pouco do novo convertido. Essa dúvida, eu era um novo convertido, mas eu não queria, eu era estudioso, eu estudava, meu Deus, como eu estudava, como eu queria, lia bastante, né, na época. Tinha uma biblioteca na igreja, eu sempre pedia um livro para ler. E aí, chegou que eu não fui para casa, esperei o tempo de vir para casa, voltei angustiado, falei para o Henrique. Naquela época a gente não tinha o tal, assim, o discipulado oficial, mas a gente tinha. O Henrique era uma espécie de discipulador meu. E a nossa célula, nós não tínhamos célula, mas eu tinha um grupo lá de jovens que a gente andava sempre junto, orando pelos outros, era uma coisa muito bonita. E aí então eu fiquei essa dúvida, isso me deu uma angústia. O Henrique naturalmente orou por mim. Mas aí eu entrei um dia no meu quarto, logo depois que eu voltei para casa, expus para o Senhor, já tinha aprendido isso. Tudo que você tiver, expôs para o Senhor. Angústia, né? Não é isso, Ezequiel? Angústia, coloca diante de Deus. Cadê o Ezequiel? Está por aqui, né? Está ali, não é isso? Essa música aí. E eu coloquei diante de Deus, Senhor, eu estou aqui chateado, estou triste, estou com dúvida.
estou angustiado, como é que pode? Eu quero saber o que é certo, a verdade. Irmãos, eu saí daquela oração, fiquei um tempo, crendo que Jesus era o Filho de Deus e era Deus. Interessante. Me veio versículos que eu já tinha lido e eu não estava entendendo muito bem, eu não sabia explicar aquilo, mas aqui no meu coração eu tinha uma convicção. Porque afinal eu adorava Ele. Eu louvava Jesus. Entende, irmãos? Então é algo que, às vezes, para um novo convertido, para alguém, é difícil entender. Mas a Bíblia ensina isso. Ele estava com Deus e era Deus. Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o Deus encarnado. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Criador. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Já pensou nisso? E aí diz mais, e nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. E eu creio que aqui está falando, embora toda a vida, né, estivesse nele, mas eu creio que aqui ele está se referindo mais à vida no sentido de vida de comunhão com Deus, vida eterna. A luz brilha nas trevas, e ele era a luz, que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém, meus irmãos? Então, aqui voltando, quem é Jesus? Quem é esse Cristo? A quem a igreja pertence? De quem a igreja tem que realmente ser? Ele é esse, o que era desde o princípio. E aí, a palavra continua aqui. Filipenses 2, 6 a 11. Vamos dar uma olhada? Eu quero falar mais desse Cristo. Que foi exaltado aqui esta noite. Em vários momentos, nos cânticos, eu não falei nada com o Jeff, eu nem sabia o que eu ia falar. Eu só dei, acho que o tema ali, quando eu passei o link, né? Sendo igreja de Cristo, talvez eu falei isso, que eu ia falar sobre isso, sendo igreja, mas que eu ia falar mais de Cristo, não. E o texto que diz isso, vamos ler Filipenses 2, 6 a 11. Olha só o que diz. Que apesar, está falando de Cristo, que apesar de ser Deus, pensa no seu Salvador, quem é Ele? Quem é Jesus Cristo? A quem a igreja pertence? Porque se a gente não entender quem é Cristo, nós vamos entender o que é a igreja. E a gente não vai entender como é ser igreja. Porque a gente não entende quem é Cristo. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus, ou o fato de ser igual a Deus, né, era algo que deveria ser usado como vantagem. Vamos lá, vamos em frente. Antes, esvaziou-se a si mesmo. Olha só, era Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo. Pensa naquela historinha que a gente tinha no tempo de criança, daquele rei que resolveu se vestir de mendigo e passear pelas ruas para saber como é que estavam as coisas. Mas ele era rei todo o tempo. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, menos no pecado, tá? Sendo encontrado em figura humana, como homem, então, ele humilhou-se e foi obediente até a morte. Obediente, porque filho obedece o pai. Entende isso? Ele tinha servo, obedece, não obedece? Tomou a forma de servo. Obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E na verdade ele já tinha essa alta posição. Lembra da oração de João 17? A glória que me deste antes que o mundo existisse. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus
Isso é tremendo, irmãos. Todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo não é um Senhor. Ele é o Senhor. E só existe no universo um que é o Senhor. E é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Colossenses agora. Estamos lendo a Bíblia aqui. 1:15 ao 20. Só isso. Simples assim. Colossenses 1 agora, versículo 15 ao 20. Ele, Jesus Cristo, de novo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A quem a igreja pertence? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele foi a expressão do Deus invisível. É isso? O Deus encarnado na terra. Aí ele disse o quê para o discípulo? Quem vê a mim, vê o Pai. Certo? O primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É interessante isso. Volta ali. Quando você fala assim, não, mas todas as coisas foram criadas através dele. Ele é apenas um através. Não. Esse através, o sentido ali é explicado. Todas as coisas foram criadas por Ele mesmo. E para Ele. Para a glória dele. Continuando. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste, inclusive eu e você. Tá? A natureza subsiste. Está entendendo? Ele sustenta todo o universo, todas as galáxias subsistem, porque é Ele que sustenta. Quem? Jesus Cristo. Irmãos, é tremendo. Isso faz diferença num culto. Não faz? Faz diferença para a nossa vida também. A gente saber disso na mente e no coração. É sempre importante, as duas coisas. Na mente e no coração. Mais um outro texto, quero ler para vocês, a gente vai cantar depois mais um cântico. Apocalipse 5, 6 ao 14. Agora é João, novamente João, apóstolo João. Diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Antes disso, João, nesta visão aqui, teve uma visão desse livro que ninguém conseguia abrir, não havia nenhum ser que conseguia abrir esse livro. É o livro, a história, né? História, a ideia é essa. E ele chorava muito, porque ninguém abriu o livro. Aí ele vem aqui. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, está falando de Jesus, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, que representam, segundo alguns estudiosos aqui em Apocalipse, a criação, né? As criaturas que existem. E pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres, era uma visão, não era uma coisa literal, era uma visão, uma figura, era uma visão, tá? Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, a ideia de 7, de poder, tá? Poder, chifre, poder. Ele tinha 7 chifres, tinha todo o poder, e 7 olhos, onisciência, onisciente, vê todas as coisas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, dessa ideia. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então o cordeiro recebeu o livro. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes, olha isso agora,
E os 24 anciãos, 11 representavam Israel do Antigo Testamento, né, que era Israel, e os outros 11 representavam, os 12 representavam Israel e os outros 12 representavam a igreja, 24 anciãos. Israel, igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, olha só, irmãos. Cada um deles tinha uma harpa, louvor, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno, cantavam para o Cordeiro, de receber o livro e de abrir os seus selos. Só tu és digno, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Naquele dia lá, vai ter pelo menos um representante de toda a língua, todo idioma que se fala, toda nação, toda tribo. Pelo menos um. Eu creio que vai ter mais, mas vai ter lá. De toda raça, de toda tribo, de toda língua. E tu os constituíste reino. A palavra reino pode ser usada, Deus reina sobre o universo, então o universo, em certa forma, é o reino de Deus. Mas aqui também reino, e essa palavra é muito usada, principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, o reino como a nós, os súditos de Deus. Deus reina sobre nós somos o reino de Deus, o povo de Deus. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Por isso que eu sou pré-milenista. Eu creio no milênio, o Senhor reinando sobre a terra, e nós reinando com Ele, reinando porque nós vamos ser os servos, os súditos que vamos trabalhar em prol do Senhor. É assim que eu entendo, mas deixa lá. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, olha só, irmãos, milhares e milhões de anjos, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes também, os anciãos, e cantavam, como os irmãos cantaram aqui, eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse é o Cristo. Quem é este que o mar e o vento, até o mar e o vento lhe obedecem? Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há. Irmãos, é tremendo isso, que diziam: aquele com crase, assim, para aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram, e a igreja diz amém. Esse é o nosso Senhor, esse é o Senhor Jesus, esse é aquele que era desde o princípio, que agora voltando para 1 João, aquele que era desde o princípio. Ele diz o que ouvimos lá no Antigo Testamento, em Isaías 9,6, não precisa colocar, diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No Novo Testamento, Jesus é chamado o Filho de Deus, o Messias, o Mestre, o Senhor, o Salvador, e aí vai. Eu não vou dizer tanta coisa, até anotei aqui, irmãos, mas eu vou deixar quieto, viu? Não anotei aqui quantos tem aqui, né? Eu vou deixar quieto por enquanto, senão vou me estender. E aí o João diz o seguinte, agora João no seu Evangelho, isso vai ajudar se você é uma pessoa que está aqui entre nós, ainda não se converteu, ou se é alguém que é até membro de uma igreja, porque às vezes há essa possibilidade, a pessoa é membro de uma igreja, se batizou, mas ainda não se converteu, ainda não nasceu de novo. No Evangelho de João, sobre Jesus, ele mesmo Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele diz também lá em João, capítulo 6, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome espiritual. João capítulo 10, eu sou a porta, olha que versículo, eu gosto desse versículo, quem entrar por mim será salvo. Você já entrou pela porta, que é Jesus?
Se não entrou, hoje entre pela porta, pela fé no sacrifício dele, em arrependimento dos seus pecados, e você será salvo. Você já está seguindo a luz do mundo, que é Jesus? Se ainda não está, você está em trevas, está em escuridão espiritual. Siga Jesus, a luz do mundo. Você está com fome espiritual? Jesus é o pão da vida. Coma deste pão. Coma deste pão. Mas ele diz mais, em João ainda, capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pensou nisso? É a vida eterna em Cristo que começa aqui. João 10,14. Eu sou o bom pastor, né? Ele disse. Que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E ali João 14,27, ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem a ele. E ele lhes dá a vida eterna e nunca perecerão. E ninguém vai arrebatar essas ovelhas das mãos dele e da mão do Pai. Você já é uma ovelha de Jesus? Se não é, hoje, a partir de hoje, você pode ser. Jesus é o bom pastor que deu a vida por você. Ainda uma outra coisa aqui, em João 14,6. Disse o Senhor Jesus, é muito conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse, ninguém vem. Sempre que você for ler esse versículo, não diz ninguém vai. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade. É o, não é um, é o. Ele é a verdade, é a vida. Jesus Cristo. Você já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos teus pecados, entregou sua vida a Ele mesmo, submeteu sua vida a Ele e disse, agora eu quero te seguir, eu quero, Senhor, andar contigo, eu quero ter o Senhor como Senhor da minha vida, eu te recebo como aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, e eu creio que aquele sangue vertido tem poder para perdoar meus pecados e salvar a minha alma, eu te recebo agora. Você já fez isso alguma vez? Se não fez, você está perdido. Se você morre assim, você vai para o inferno. A Bíblia fala que sim. E o Senhor morreu na cruz para te salvar. Um rei morreu no teu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira, incluindo você, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pois bem. E aí quando Pedro fez uma declaração de fé, né, até dizendo, Senhor, né, Jesus ao Senhor, Jesus disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus adiante diz a ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu entendo que a pedra é a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi Jesus quem edificou a igreja. É Jesus quem edifica a igreja. É Jesus quem está edificando a igreja. Inclusive esta igreja. Isso é muito importante a gente entender. Porque se Jesus é quem edifica, não é eu nem você. Nós somos os serviçais. Se Jesus é quem edifica, nós devemos depender dele. Aquilo que eu falei domingo. Buscar a presença dele. Ler a palavra. Orar. E dizer, Senhor, como o Senhor quer que a gente faça isso? Afinal, o Senhor é quem edifica a igreja. A glória toda é do Senhor. Tudo que você fizer na igreja, procure ver a motivação do seu coração. Querido, se o seu coração é igual ao meu, se o seu coração não é, se você não é um anjo, né? Nós temos que cuidar. E se não for a graça de Deus,
a gente vai ter motivação errada muitas vezes. A gente vai fazer algumas coisas, pregar, preparar aquela mensagem e depois esperar um elogio. Olha a motivação. Que baita porcaria. Essa motivação. Você vai estar no ministério, seja um líder ou não, discipulando, ensinando, de repente esperando um elogio. Caramba, eu sou o cara. Meu pai. Você é diferente de mim? É? Pois é. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, se o Senhor não nos der graça, né, Wagner? A gente vai por esse caminho. Que Deus nos guarde. Amém, igreja? Porque a igreja é de Jesus. É para Ele. É por Ele. É dEle. Toda a glória tem que ser dada a Jesus. Jesus disse: edificarei a minha igreja. E aqui então, voltando para João, ele diz: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, ou do verbo da vida. Então, João e os apóstolos, e João aqui, eu creio, eu penso como alguns estudiosos que dizem que ele escreveu isso aqui já no final do século, eu penso assim. A gente não tem certeza, né? A gente acha, porque não dá para ter certeza. Mas é provável que ele escreveu já com uma idade avançada e já os outros apóstolos tinham morrido. Tinha sobrado João. Ele e os apóstolos, eles tinham ouvido. Eles só não ouviram uma história a respeito de Jesus, ou criaram, imaginaram alguma coisa, ou inventaram, não. Aquele que era desde o princípio, de quem nós lemos tantos versículos, ele, João, tinha ouvido ele falar, tinha ouvido a sua voz, o som da sua voz, tinha ouvido os seus ensinos, irmãos. Ele tinha visto com seus olhos físicos Jesus. Ele tinha andado com Jesus, fisicamente. Não como nós, apenas com os olhos espirituais. Ele tinha contemplado o Senhor. É mais do que ver. Contemplar, aqui, segundo os estudiosos do grego, o ver pode até ser assim, você passa uma vista, vê assim, mas o contemplar você está observando, né? Analisando. Ele falou: olha, nossas mãos apalparam, nós tocamos nele. É dele que eu estou falando. Eu sou testemunha. Ele é verdade mesmo. Ele é um fato. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E isto proclamamos a respeito do verbo da vida. A palavra da vida. A vida se manifestou. Eu quero aqui agora chamar a atenção para uma coisa. João, testemunho ocular, andou com Jesus, viu os milagres, ouviu os ensinos, viu a crucificação, ele viu, estava lá. Ele viu Cristo ressuscitado, tá? Andou com ele, comeu com ele, ele viu o Senhor Jesus subindo aos céus, ele ouviu dos lábios de Jesus a promessa que iria voltar. E ele viu, ouviu e sentiu o cumprimento de uma promessa que Jesus tinha dado sobre o Espírito Santo. Ele estava lá no Pentecostes. Ele estava lá no começo da igreja, no Pentecoste. Lembra de Atos 2? Lá estava João. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que está lá em Atos também. Essa igreja de Atos 2:42. Eu vou pedir para a irmã colocar Atos 2:42. Essa igreja que é a família de Deus, que é o rebanho de Cristo,
Essa igreja que é o templo do Espírito, onde o Espírito Santo habita em nós, na igreja. Esta igreja que é o corpo de Cristo, por isso Ele tem nos dado dons, para cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Essa igreja que é lavoura de Deus, essa igreja que é povo de Deus, essa igreja, se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e as orações. Vou parar só aqui. Bem simples, irmão, como eu falei, a igreja é algo tremendo, maravilhoso, sublime, mas simples. Simples. E João então fala aqui no versículo 2, 1 João 1, 2, a vida se manifestou, olha só, a essência aqui. Ele veio, Ele era a vida, Ele é a vida, Jesus. A vida se manifestou, a vida que é Cristo se manifestou. Nós a vimos, Ele disse, e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês, nós anunciamos a vocês a vida eterna. Eu lembro da oração de Jesus no capítulo 17. O que é a vida eterna? É que te conheço, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e é o teu Filho a quem enviaste. Está entendendo? O que é a vida eterna? Vida eterna é a comunhão com o Pai e com o Filho. É esse relacionamento, essa comunhão. Essa é a vida eterna. E que vai para sempre. Nesta vida e pela eternidade afora. Entende? Não é uma questão de religião, é uma questão de vida. A vida se manifestou. É Jesus, nós a vimos. Nós até tocamos, né? E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida eterna, que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com, falem todos, e vida com, é isso, irmãos. Sendo igreja de Cristo, é isso. Tendo vida, vida eterna em Cristo, vida com abundância. Esse tem que ser o nosso foco, um desafio, sei lá o quê. Nós temos que caminhar em direção, olha, eu tenho a vida eterna. E Jesus falou, é vida abundante. Essa vida eterna em mim, ela tem que ser vivida de uma forma abundante, irmão. Em você também. Isso tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo. Com andar no Espírito, andar na presença de Deus, tem sido pregado aqui, muitas vezes. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3, nós lhes proclamamos, João repetia bastante, né? O que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Opa, um objetivo aqui. Nós proclamamos, nós ensinamos, nós falamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Agora entramos aqui. Um outro ponto. Igreja é vida em Cristo, porque a igreja é comunhão. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não é questão de religião, é questão de vida, é questão de relacionamento, é questão de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o Pai, com o Filho, pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Isso é igreja. É a essência da igreja. Tudo o que fazemos tem que estar aí, tem que estar centralizado nisso. Porque é isso que importa. Esse é o nosso desafio. Esse tem que ser o nosso foco. Comunhão. Para que vocês tenham comunhão conosco. Interessante isso, né? E aí ele mexe também na comunhão com os irmãos. Porque ele fala assim, olha, para que vocês tenham comunhão com a gente. Para que vocês estejam unidos com a gente, numa unidade de comunhão, de vida. Isso faz pensar na oração de Jesus. Quando dava a ideia de que eles sejam um em nós. Lembra que ele falava isso em João 17?
Essa comunhão com Deus, com o Pai e com o Filho. Você tem essa comunhão, seu irmão do lado tem. Então, isso faz você ter a comunhão com Ele. Essa comunhão que você tem com seu irmão é uma comunhão não só de você com Ele, mas é a comunhão de você com Ele em Cristo, em Deus. Vocês estão entendendo? Está dando para entender isso, irmãos? Se não há uma coisa, não há outra. Se não há uma comunhão com o Pai e com o Filho, não há comunhão entre nós. Então nós temos comunhão. Sim, nós temos. Porque nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Mas como está a nossa comunhão com o Pai e com o Filho? Sendo igreja é isso. É isso que importa, irmãos. Sabe, temos que crescer, temos que estar sendo aperfeiçoados, temos que estar nos dedicando, temos que valorizar, temos que estar indo nessa direção, caminhando, crescendo nessa comunhão com o Pai e com o Filho, porque ao mesmo tempo estaremos crescendo nessa comunhão entre nós. Porque, William, se você tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Senhor, à medida que você tem comunhão com o Senhor, você vai ter comunhão comigo, com os irmãos. Está entendendo, irmãos? Esse seu amor pelo Senhor, como você vai ter amor pelo Senhor se você não ama os irmãos? Esse amor que você tem pelo Senhor, não tem jeito, ele vai em direção aos irmãos. Então ele está falando disso, irmãos. Os irmãos estão entendendo essa essência da igreja, irmãos? Cantaram a música aqui, o amor, lembra? O amor. Essa comunhão com Deus tem a ver com amor e temor de Deus. Esse amor ao Senhor, essa admiração, esses afetos, usando uma linguagem dos antigos puritanos, esses afetos pelo Senhor. Essa confiança no Senhor. Essa submissão, essa obediência, isso tem a ver com santidade, um caminhar na santidade, na santificação. João vai trabalhar isso aqui em diante, mais adiante, eu não vou chegar nisso. Ele diz, olha, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, em santificação, temos comunhão uns com os outros, olha só. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isso, irmãos. Comunhão, gente, com Deus, cultivando o relacionamento com o Senhor, com Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? É isso que precisamos, esse é o foco. Esse é o objetivo principal. E junto desse, estou repetindo o que Jesus falou, qual é o principal mandamento? E junto desse, estarmos tendo comunhão com os irmãos. Amando os irmãos. Aí eu falei alguma coisa lá, de forma prática. Irmãos, uma coisa que... Irmãos, essa visão desse Jesus maravilhoso, desse Jesus grandioso, não pode nos deixar de ter comunhão com os irmãos. Não pode, irmão, não pode estar separado disso. Essa comunhão prática. Estava pensando aqui no seguinte, e tenho refletido nessas coisas. Eu tenho refletido nessas coisas, por isso que eu estou pregando também. E é claro, não é porque eu tenho refletido, é porque eu tenho orado sobre isso. Perguntado, Senhor, é isso? O Senhor quer que eu fale essas coisas à igreja? E tenho convicção, talvez a maneira que a gente fala, a gente tem nossas falhas, né, de orador, mas o tema é esse para a igreja, o assunto é esse para a igreja, eu tenho certeza disso. Irmãos, aqui mesmo entre nós,
Não é hora da gente começar a levar isso mais a sério? Não só falo da comunhão com o Senhor. Você conhecer mais o Senhor. Você ser mais íntimo do Senhor. Não está na hora de levar isso a sério. Não está na hora de levar a gente a sério, a gente ser mais irmão do que é. A gente ter mais comunhão do que a gente tem. Porque sempre tem um grupinho, né? Aquele grupinho. Pode ver. Ah, aquele ali, eu sei que tem, né? Sempre tem aquele. Mas a gente não está na hora da gente ter mais comunhão. Coisa prática. Você sabe, irmão, olha, bate o olho aqui. Olha ao seu redor aqui. Bate o olho aqui, olha para o lado, olha para o lado. Olha para o lado. Para frente, para trás não precisa, mas se você quiser também. Será que não tem irmãos aqui que de repente, se eu falasse para você, olha, convida aquele irmão para comer na sua casa, lá dentro você vê um bloqueio assim. Vamos ser sincero. Ser bem honesto. Se você não quiser nem, porque, não, mas a minha casa está meio assim, tá, um cafezinho ali na padaria, um lanchinho ali, ou alguma coisa, um guaranazinho, sei lá, suquinho, junto assim. Será que você está com o coração livre? Será que eu estou com o coração livre? Nós, irmão, falar de nós aqui agora. Será que nós temos esse coração livre realmente? Ou nós temos barreiras? Ou nós não aprendemos a lidar? Falou sobre lidar com conflito? Nem estou falando conflito. A lidar com as nossas diferenças. Ou será que nós não aprendemos a lidar com os erros do irmão, né? Essa coisa de erro do irmão, né? Ah, mas a irmã tem uma opinião errada. Ah, mas a irmã faz de forma errada. Ô, santo, você é tão perfeito, você não faz nada errado. Que pena. Você pensa assim. Está entendendo, irmãos? A gente tem que começar a mudar isso. Para começar a viver comunhão mesmo como se deve viver, sendo igreja de Cristo. Porque é assim que o Senhor Jesus quer. Sabe, a gente começar a destruir as barreiras. Pensa nisso. Tem barreira aqui contra algum irmão? Não, uma barreirazinha. Essa barreirazinha mesmo. Pensou em destruir? Colocar a marreta nela. Ah, mas esse irmão falou uma coisa que eu não gostei. Ah, esse irmão um dia fez isso que eu não gostei. Irmão, não interessa. Não interessa. E começar, como é uma frasezinha muito, né? Construir pontes. Você começar a fazer ligações. Sabe por quê? Lá na cruz o Senhor fez isso. Ele destruiu o muro da inimizade entre judeus e gentios. Mas não só era para entre judeus e gentios. Era para nós também. Eu estou falando sério agora, irmãos. Porque se a gente não tiver comunhão com o Senhor e com os irmãos, a gente não está sendo igreja como deve ser. E nós precisamos, irmão, vamos ser igreja, o Senhor vai vir buscar, e aí termina, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, amém? Vai voltar. E Ele fala que é uma igreja, é a sua noiva. E como é que a noiva se apresenta no dia do casamento para o noivo? Sem tomar banho, toda fedida, uma roupa toda rasgada, é assim, irmãos? Pois é, a Bíblia fala que não é assim. Que a noiva vai ser apresentada muito bela, Selma, muito bela para o noivo, irmãos. E essa noiva somos nós. Irmãos, é um tempo. O Senhor quer a sua igreja purificada, santificada, lavada pelo sangue do Cordeiro, transformada, sem rugas. E essas coisas são rugas, irmãos, que há no seu coração e no meu muitas vezes também. Muitas vezes no seu, muitas vezes no meu. Nós temos que colocar esse desafio, temos que ir por esse caminho. Tudo bem, tem coisas importantes que a gente faz, tem que pôr as cadeiras aqui, tem que pôr a plantinha, tem que arrumar o microfone, que bom que tem um microfone, senão eles não iam ouvir minha mensagem, que bom que tem som. Mas há algo mais importante, embora isso seja importante, do que tudo isso, é a comunhão com Deus, é a comunhão com os irmãos. Essência da igreja. Se houvesse uma perseguição e nós fôssemos proibidos de nos reunirmos aqui, colocasse a gente nas casas, o que ia valer a essência da igreja.
sendo igreja de Cristo. Ah, nas casas não pode mais, a gente tinha que ir na caverna, sei lá, no morro, sendo igreja de Cristo. A essência, irmãos. Vamos pensar na essência, vamos olhar as outras coisas, é preciso, mas não tirar os olhos da essência, não perder de foco a essência, que é comunhão, é isso aqui. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, a glória de Cristo, esse Jesus glorioso, esse verbo que se fez carne. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, comunhão com a gente. Koinonia, a palavra grega para comunhão. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Aí termina, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Wagner, felicidade, lembra que você pregou? Eu andar com Deus, irmãos. Eu vou acrescentar, e andar com os irmãos, andando com Deus junto com os irmãos, em comunhão. Isso é a igreja assim, irmãos, ela é uma igreja feliz. Ela pode, no momento, não estar feliz, não é isso? Pode acontecer alguma coisa, né, algum acidente com o irmão, mas ela é feliz. Lembra que você falou? Você fez a pergunta, você é feliz ou está feliz? Isso é importante. Você é triste ou está triste? Tem pessoas que são pessoas tristes, elas são tristes todo o tempo. Mas tem gente que não, que é feliz, mas hoje ele está triste. Porque morreu o pai, morreu a mãe, está triste. Mas é uma pessoa feliz, tem diferença isso aí. Então aqui ele fala dessa alegria, dessa satisfação perene. É claro que não é perfeita aqui como será no céu, mas ela é real, ela é um fato para a igreja hoje. Escrevemos estas coisas porque isso é real, para que a nossa alegria, a minha e a de vocês, de João, a nossa alegria seja completa. Uma igreja que tem satisfação. Essa igreja, irmão, ninguém vai aguentar ela. Viu, Sandrinho? Ela vai buscar os perdidos. Ela vai ser uma igreja que tem um fogo no coração. Mesmo os quietinhos, mais introvertidos. Os irmãos entenderam isso? Sendo igreja de Cristo. Vamos por esse caminho, irmãos. Vamos por esse caminho. Vamos ser igreja de Cristo desse jeito. Não tirando os olhos do foco e da essência. Vamos cultivar comunhão com Deus. Às vezes a comunhão com irmãos, e a maioria das vezes, aliás quase sempre, se não sempre, ela nos ajude muito na comunhão com Deus. E vamos cultivar comunhão. Vamos parar de ser birrentos. Vamos parar de ser críticos demais. A crítica demais é pecado, irmão. Tem uma crítica que é boa, mas quando é demais é pecado. Se torna pecaminosa. Você leva a maledicência. Vamos parar com isso, irmãos. Vamos parar com isso. Essas coisas estragam, essas coisas azedam o leite. Essas coisas azedam. Está entendendo? Vamos andar com o Senhor. Junto com nossos irmãos. Vamos, irmãos. Vamos ser igreja de Cristo. De uma forma melhor do que temos sido. Porque nós somos. Vamos, irmãos. Os irmãos estão afim de melhorar nisso? Quem está afim aí, levanta a mão e diz amém. 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 Que Deus abençoe. Vamos orar para encerrar. Não cantamos, mas podemos cantar agora, né? Vamos cantar uma música agora para encerrar. Vamos aqui. Para encerrar, vamos ficar em pé. Vamos cantar. Eu pedi para eles... vamos ficar em pé, mano. Não terminou ainda não, ó. Calma aí, tá? Não precisa correr não, meu querido. A música é uma música curta, os irmãos conhecem. Vamos adorar o Senhor com essa música aqui. É que eu acabei esquecendo, pedi para eles, era para fazer depois da leitura. Acho que eu vou até cantar junto, não pode? Estou brincando. Eu estou desafinado aqui, não vou fazer isso não. Cantar ao Senhor, vamos? Louve ao Senhor com essa canção. Se você quiser, dá a mão para o seu irmão. Dá a mão para o seu irmão. É seu irmão em Cristo.
está sentado.